Boa noite aí, para quem não disse ainda. Boa noite. Boa noite. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhor secretário, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 17, de 15 de junho de 2020. Está em discussão a ata número 15 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Falta um voto aqui. Não. A ata número 15 de 2020 é aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Oi? Desculpa, tem mais uma aqui. Está em discussão a ata número 16 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Ata número 16 de 2020, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhor secretário, a pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 186. Encaminhamento dos decretos executivos número 6.615 e 6.620, que abrem crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. Ofício número 191. Encaminhamento dos decretos executivos número 6.629 e 6.631, que abrem crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. Ofício número 386. Contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Ofício número 189. Mensagem modificativa ao projeto de lei do Executivo número 546. Ofício número 198. Encaminhamento de projeto de lei do Executivo número 554 para trâmite na Casa. Matéria com entrada na Casa. Proposição número 10 a número 13. Projeto de lei legislativo número 16 a 22. Mensagem modificativa ao PLE número 546. Projeto de lei executivo número 554. Senhor secretário, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 34, 2020, urgência. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, ao cumprimentá-lo cordialmente, o presidente desta Casa Legislativa, vereador Luiz Carlos Comioto, e os demais vereadores que a compõem, vem perante Vossa Excelência requerer seja reconsiderada a alteração da bandeira laranja para a bandeira vermelha na região da Serra Gaúcha. Bem como seja revista a legislação imposta pelo decreto com base nos fatos e fundamentos abaixo descritos. A determinação para que a região da Serra Gaúcha esteja enquadrada como bandeira vermelha e não mais na laranja, situação que vigorava até 14 de 6 de 2020, acabou por acarretar o fechamento do comércio e, consequentemente, diminuição do funcionamento regular dos trabalhos da indústria e dos prestadores de serviços. Inclusive, alguns prestadores de serviço tiveram até mesmo que fechar em decorrência do decreto. Pois bem, a situação que já era economicamente preocupante em virtude da pandemia passou a ser desesperadora, sendo que a alteração das bandeiras com a restrição das atividades veio somente a prejudicar ainda mais a recuperação desses setores. Cabe salientar que os setores da economia acima mencionados estavam cumprindo adequadamente com os protocolos de higiene e segurança no município de Veranópolis, até mesmo porque os casos de infecção que foram constatados não eram oriundos destas atividades, mas sim do comportamento individual de cada cidadão,
tanto que não houve a constatação de infecções generalizadas em locais de trabalho. Por fim, a capacidade do Hospital de Veranópolis não se encontra prejudicada, pois atualmente temos apenas 2 cidadãos internados em razão do Covid-19 e outro cidadão que se encontra em outro hospital da região, conforme números disponibilizados pelo município em 14 de 6 de 2020. Boletim coronavírus, confirmados 28, recuperados 16, casos negativos 138, óbitos 0. Veranópolis atualmente conta com 63 leitos na rede pública e privada, portanto tem capacidade suficiente para suportar a demanda por pacientes de Covid e demais situações inerentes. Proibir a livre atividade comercial e industrial em uma região inteira sem verificar individualmente os problemas de cada cidade prejudica as cidades menores que pouco contribuem para a superlotação do sistema público de saúde, tendo em vista que não possuem grande circulação de pessoas e o transporte público é mínimo. Sem mais para o momento, agradecemos renovando votos de apreço e distinta consideração, esperando que o pedido de reconsideração para a alteração das bandeiras seja acatado, bem como seja repensado o método de regionalização do enfrentamento da Covid-19. Atenciosamente, Luiz Carlos Comioto, Rodrigo Costa, Maria Lourdes Garibe Gusso, Josimar Merlo, João Mazeto, Vanderlei Zanotto, Alcides Rigo, Aristeu Caron e Thomas Schimann. Ofício número 186. Senhor Presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência os decretos executivos números 6.615 e 6.620, que abre crédito extraordinário ao orçamento de exercício de 2020, para respectiva homologação. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Valdemar de Carli. Ofício número 189. Senhor Presidente, servimos-nos da presente mensagem modificativa para solicitar que o artigo 2º do projeto de lei número 546, de 15 de maio de 2020, que altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e da outras providências, em tramitação nessa casa, seja apreciado com a nova redação em anexo. Esta modificação se dá visando somente alterar o cargo de chefe de departamento habitacional, padrão CC4 ou FG4, que era específico para aquela finalidade, passando a criar um outro cargo de mesmo nível e de mesma remuneração, porém como dirigente de equipe, que poderá ser utilizado futuramente em qualquer secretaria que necessitar provê-lo através de cargo com comissão ou função gratificada, não acarretando qualquer aumento de despesas, pois os valores do vencimento se equivalem. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Valdemar de Carli. Ofício número 191. Senhor Presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência os decretos executivos números 6.629 e 6.631, que abre crédito extraordinário ao orçamento de exercício de 2020, para a respectiva homologação. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Valdemar de Carli. Ofício número 386. A seu excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Veranópolis. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. O valor repassado é de R$ 238.856, tendo o município de Veranópolis se comprometendo a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 6.144.
O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30 de nove de 2022. Respeitosamente, Valéria Gazola Hauler e Rodrigo Canani Medeiros. Ofício número 198. Senhor Presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 554. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Valdemar de Carlos. Quero aqui registrar a presença do nosso ex-colega, meu nobre vereador e amigo Celito. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Espaço para a comunicação de líderes. Senhor secretário, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Receba a matéria do Executivo em regime de urgência e as demais em regime normal e encaminho às seguintes comissões. Proposições números 10 a 13 de 2020, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei Legislativo número 16 a 22 de 2020, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Mensagem modificativa ao PLE número 546, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 554, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhor secretário, proceda a leitura da matéria em pauta. Indicação número 07. Autor, vereador Jucimar Antônio Melo. Emenda. Solicito para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de fazer uma parceria com os moradores da Rua Emílio Priotto, ainda não contemplados com a pavimentação básica da via. Justificativa. Justifico a presente solicitação, tendo em vista que esta via é bastante movimentada, devido ao auxílio de armazenamento de grãos nela localizado. Reivindicação dos moradores das imediações. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a indicação número 07. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 07/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 08. Autor, vereador Jucimar Antônio Melo. Ementa. Solicito para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente, realize a reforma da antiga parada de táxi próximo à estação rodoviária. Justificativa. Justifico a presente solicitação devido ao mau estado de conservação que se encontra esta parada de táxi, oferecendo perigo às pessoas que passam sob a mesma, bem como causando uma má impressão aos passageiros, que na rodoviária desembarcam para permanecer ou visitar a cidade. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a indicação número 08 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 08/2020 aprovada por unanimidade. Indicação número 09. Autor, vereador Jucimar Antônio Melo. Ementa. Solicito para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, realize a contratação de um link de internet adequado para streaming das aulas através do ensino à distância, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Justificativa. Justifico a presente solicitação,
devido ao comprometimento na realização das atividades escolares previstas para este momento de isolamento social, devido à pandemia, pelo fato de não haver à disposição do corpo docente do município um link de internet de alto desempenho ideal para a realização de aulas e demais atividades ensinadas à distância. A análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a indicação número 09/2020. Não havendo manifestações, está em votação. Opa, entrou agora aqui. Então, com a palavra, o vereador Jucimar Antônio Melo. Alô, senhor presidente, caros colegas, eu tenho recebido esse pedido de algumas professoras. Como vocês já devem ter ficado sabendo, pessoal, hoje em dia as aulas são planejadas e gravadas e enviadas aos alunos através do WhatsApp. Existe uma parcela de alunos que, com aquela explicação que é enviada pelo WhatsApp, eles conseguem entender e conseguem avançar. Mas alguns alunos, eles precisam de uma atenção especial. Eles precisam de um espaço onde eles possam conversar de forma remota com a professora para tirar suas dúvidas. E a gente sabe que pelos meios existentes, né, pelas salas de vídeo que existem, né, não existe uma liberdade do professor ficar durante um grande período utilizando o espaço. Então, o que essas professoras estão solicitando é que seja comprada uma licença. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa usa bastante o Zoom. Então, ela comprou uma licença para poder utilizar esse canal, essa plataforma de internet e poder fazer as videoconferências com as suas colaboradoras. A ideia é semelhante, que o executivo compre, né, adquira a licença, né, de um desses aplicativos, para que as professoras possam ter essa possibilidade de terem essa conversação com os seus alunos através dessas salas de vídeos. Não sei se me fiz entender. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeta. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a quem nos acompanha via transmissão no Facebook. Uma boa noite também ao ex-vereador e amigo Celito Bortoli. Importante essa sua indicação, Jussi, a tratar desse serviço de streaming das aulas. Querendo contribuir também, eu digo que o Google hoje tem uma plataforma chamada Google Meet, e é uma plataforma gratuita até o mês de setembro desse ano. Então, em virtude da pandemia, o Google tornou gratuita essa plataforma para a realização de reuniões e aulas, e muitas universidades do Rio Grande do Sul estão utilizando essa plataforma. Então, seria interessante que o município também buscasse fazer esse cadastro junto à plataforma do Meet, que é gratuito por hora, então não despenderia custos para o município e facilitaria as aulas para os nossos alunos. Também vale lembrar que os outros métodos de aula também devem perdurar, porque nós temos pessoas de baixa renda que não têm condições de ter acesso a uma aula remota, né? Então, essa plataforma do Google Meet, ela é muito interessante porque ela deixa disponível a aula gravada. Então, quando uma família tem 2 ou 3 crianças que necessitam assistir, podem assistir em tempos diferentes, porque a aula vai estar gravada lá. Então, acho bem interessante, e é uma sugestão, até gostaria de endossar o teu pedido, Jussi, e que a Secretaria buscasse esse tipo de plataforma, que é muito interessante e vai beneficiar muito os nossos estudantes. Obrigado. Aceito o endosso e agradeço muito essa sugestão, porque é uma plataforma que eu também não conhecia. Muito bom. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 09/2020, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 12. Autor, vereador Jucimar Antônio Melo. Ementa. Torna obrigatória a empresa concessionária de transporte público municipal a disponibilizar álcool em gel para os passageiros, em caso de declaração
de epidemias e pandemias pelo poder público e da outras providências. Parecer pela aprovação, pela deliberação em plenário. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo propiciar que a empresa de transporte coletivo disponibilize álcool gel aos usuários do transporte coletivo, uma vez que o interior desses veículos é considerado um grande facilitador para a transmissão de vírus como HN1 e Covid-19, devido ao grande número de usuários que utilizam diariamente esse tipo de transporte. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela deliberação em plenário do mesmo. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 12/2020. Com a palavra o vereador Jucimar Antônio Melo. Senhor presidente, caros colegas, nós já somos sabedores da possibilidade que esse projeto de lei tenha a sanção por parte do do Executivo, por parte de iniciativa, né, da matéria. Mas mesmo assim, eu acredito que vale a pena fazer o tensionamento, né? Nós todos estamos vendo que a epidemia do Covid está demorando muito mais para passar do que a gente imaginava, né? E nós, principalmente como legisladores, junto com o Executivo, nós temos que estar preparados a dar respostas para a nossa população. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para que a população possa correr menor risco de contaminação, eu acho que tem que estar ao nosso alcance. Se o Executivo achar por bem não sancionar e ele mesmo fazer essa lei e mandar para que nós avaliemos, eu acho que já vai ser um ganho da nossa parte e um ganho para a população veranense. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei legislativo número 12/2020. Projeto de lei legislativo número 12/2020 aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 546. Autor Poder Executivo. Ementa. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e da outras providências. Justificativa. Este projeto de lei objetiva a alteração da lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais com a finalidade de excluir o cargo de chefe de departamento habitacional padrão CC4 ou FG4, constante no inciso 4, a criar 2 cargos de chefe de setor, passando de 20 cargos para 22. As funções que eram desempenhadas pelo chefe de departamento habitacional junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade, serão executadas por um servidor efetivo do cargo de auxiliar administrativo, que será provido por candidato aprovado no último concurso público. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos, Contas, Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo número 546. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 546, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 546. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e da outras providências.
Servimos-nos da presente mensagem modificativa para solicitar que o artigo 2º do projeto de lei número 546, de 15 de maio de 2020, que altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e da outras providências, em tramitação nessa casa, seja apreciado com a nova redação em anexo. Esta modificação se dá visando somente alterar o cargo de chefe de departamento habitacional padrão CC4 ou FG4, que era específico para aquela finalidade, passando a criar um outro cargo do mesmo nível e de mesma remuneração, porém como dirigente de equipe, que poderá ser utilizado futuramente em qualquer secretaria que necessitar, provê-lo através de cargo em comissão ou função gratificada, não acarretando qualquer aumento de despesas, pois os valores dos vencimentos se equivalem. Está em discussão a mensagem modificativa ao PL 546. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeto. Senhor presidente, demais colegas, só para explicar e deixar bem claro para o pessoal que nos acompanha via aplicativo, que esse projeto não vai acarretar nenhum aumento de despesa, não vai ser criado nenhum novo cargo. O que vai ocorrer é apenas a alteração do nome do cargo de chefe de departamento habitacional para um dirigente de equipe qualquer que vai poder desempenhar as funções em qualquer secretaria. Então, na verdade, não há um aumento de despesa, não há criação de nenhum cargo. Anteriormente, no projeto que nós votamos antes da mensagem modificativa, esse cargo era desmembrado em 2 outros cargos que a remuneração se equivalia. Então, na verdade, acho que teve um problema técnico aí, não havia possibilidade de nomear uma outra pessoa, então voltou o projeto agora com essa mensagem modificativa para que transforme só o nome do cargo. Então, para o pessoal entender bem, só teve uma alteração de nome, o gasto da prefeitura vai ser o mesmo, não vai ter aumento de despesa. Era essa a minha colocação. Com a palavra, o vereador Jucimar Antônio Mano. E, senhor presidente, caros colegas, vai haver, eu acredito que um incremento na política de habitação. Até parece que não, né, com a mudança de cargo, né, mas no momento que é contratado um servidor efetivo para a política, eu acredito que se ganha a questão do conhecimento e a continuidade, né, desse trabalho. Então, no momento que estamos agora mudando o nome, simplesmente o nome, né, e permitindo que possa ser conduzido uma pessoa concursada para executar essa tarefa, se torna importante. Porque eu sou testemunha, né, de como é importante que um conhecimento seja passado, né, ou então seja criado e possa dar frutos. Quando criamos o projeto das cooperativas habitacionais e acabou o meu mandato, o profissional que ocupava esse cargo, ele não teve o tempo de passar para o sucessor qual era a filosofia de trabalho, qual era o objetivo pelo qual criamos o projeto. E a gente percebeu que fica um lapso. Não é culpa de quem vai suceder e fazer o trabalho, mas perde-se um pouco a questão da filosofia de como fazer, né? Então, no momento que nós tivermos um profissional de carreira nessa função, ganhamos, e a prefeitura ganha também, a secretaria ganha e principalmente a população, porque vai trabalhar com uma pessoa que conhece do assunto profundamente. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Mensagem modificativa ao PL 546, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 547. Autor Poder Executivo. Ementa. Autoriza a receber em doação um imóvel destinado para fins institucionais.
Parecer pela aprovação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade solicitar autorização legislativa, tem como objetivo receber em doação o referido imóvel, matrícula número 28282, nos termos do artigo 2º do artigo 8º da Lei Municipal número 3.654, de 24 de novembro de 1998, excepcionalmente como tributação da área institucional do loteamento Bela Vista primeiro. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo número 547. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 547 aprovado por unanimidade. Projeto de lei executivo número 549. Autor Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre o pagamento de precatórias de que trata a emenda constitucional número 37 de 12/7/2002, artigo 3º. Justificativa. Este projeto de lei dispõe sobre o pagamento de precatórias de que trata a emenda constitucional número 37 de 12/7/2002, artigo 3º. Tendo em vista a necessidade de regulamentar o assunto, tendo em vista que a emenda constitucional número 37 de 12 de julho de 2002 ter acrescentado o artigo 87 ao ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, definindo o que seja débito de pequeno valor e importância correspondente a até 30 salários mínimos, para fins de pagamentos imediatos, sem a expedição de precatório. Assim, até que lei municipal não faça previsão própria, os débitos até 30 salários mínimos deverão ser pagos independentemente da expedição de precatória pelo Tribunal de Justiça ou do Trabalho. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos, Contas, Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo número 549. Com a palavra o vereador João Guilherme Mazzetto. Senhor presidente e demais colegas, só gostaria de deixar registrado aqui que o meu voto é a favor, em virtude da atual situação financeira enfrentada pelo município de Veranópolis, decorrente da crise do Covid-19. No entanto, como compromisso do secretário de Finanças do nosso município, assim que a situação se normalizar, nós poderemos rever esse valor dos 10 salários mínimos, porque nós também não podemos ser levianos e causar um impacto financeiro de grande monta ao município numa época dessas. Temos sim que representar a população, mas também temos que mediar essa situação entre o executivo e o povo. Então, acho que o valor dos 10 salários mínimos pode perdurar enquanto durar essa situação do Covid-19, e depois nós temos que sentar e reavaliar essa questão para também que a população não seja tão prejudicada nessas questões das demandas judiciais, e sabemos que muitas vezes o município também é condenado sem culpa ou de forma solidária junto aos seus terceirizados. Então também temos que sobrepesar essas duas situações e avaliar qual que é o melhor valor. No entanto, reforçando, diante da situação da crise gerada pelo Covid-19, temos que diminuir esse valor da Constituição, que previa 30 para 10 salários mínimos. Após, podemos reapreciar. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de lei executivo número 549, aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, se alguém tiver algum recado, quiser fazer
comunicado aí, pode fazer. Sim. Enquanto isso, vamos rever as datas das próximas reuniões do mês de julho. Nós já tínhamos pré-agendado e agendaremos a do mês de agosto. Julho nós já tínhamos falado? Parece que sim. Dia 6, dia 13 e dia 27. E para agosto, dia 3. Repetindo então, julho, 6, 13, 27. E agosto, 3, 17 e 31. Tudo sob controle? Pode ir. Isso aí é depois. Junho nós teremos a próxima, dia 29. Meu Deus, não, setembro é longe. Setembro nós teríamos umas pré-datas, né? Que são três segundas. 14, 21 e 28. Então já dá para nós irmos se programando. Claro que é longe, dá para nós talvez ter que alterar, mas provavelmente serão essas datas. Não, tem semana Farroupilha esse ano. Tem quem? Tem dois? Opa, hoje tem dois inscritos. Mais alguém gostaria de participar do sorteio? Para usar uso da tribuna? Mais alguém? Eu já tenho 2 inscritos aqui. Não? Ninguém quer falar? Então, podemos encerrar as inscrições para... Pode ser? Então, que ocupe a tribuna o senhor vereador Vanderlei Zanotto. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereador. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa através do aplicativo. Para deixar registrado o quanto a gente foi questionado ou colocaram algumas situações para nós a respeito do que aconteceu, né, do governador colocar o nosso município junto com a região da Serra para bandeira vermelha, dizer que no sábado ainda eu entrei em contato com a assessoria do nosso senador Luiz Carlos Renzi, com o deputado federal Jerônimo, com o deputado estadual Hernani Polo, que é o presidente da Assembleia Legislativa, com o Sérgio Tura, deputado Sérgio Tura, estadual, e a Silvana Covatti, também deputada estadual. Para o que aconteceu, né? De que forma que o governador tomou essa decisão, pelo prefeito, hoje de manhã colocou aqui que a gente estava assistindo a live do prefeito, a colocação dele, que não foi comentado, simplesmente o governador, ele tem a assessoria dele, ele se baseia muito na Universidade lá de Pelotas, e simplesmente ele colocou para o próprio presidente da Assembleia Legislativa que ele não ia comunicar, simplesmente ele tem a comissão dele, comunicou através do momento que ele tem lá na televisão de explicar o porquê, e simplesmente ele disse que ele não tinha conversa, ele não tem negociação, ele tem sim, é um diálogo, então ele vai sim conversar com os prefeitos, mas negociação não. Então muitas pessoas hoje aí, a gente andando na cidade perguntando qual é a diferença, como é que nós podemos colocar para eles a respeito que eu coloquei para os colegas vereadores antes. Se você, numa loja, não pode atender uma ou duas pessoas tendo todo o procedimento. Mas daí numa fila de banco, na fila da lotérica, na fila do mercado, aí sim pode ter 10, 20, 30 pessoas lá dentro. Mas agora, 2 pessoas numa loja, onde as pessoas estão precisando, porque, compra online. Mas a questão é a seguinte, nós precisamos trabalhar para ter o dinheiro para comprar. Não é a questão de comprar online. A questão, sim, é da gente trabalhar para receber nosso salário, para poder, sim, aí comprar e gerar o nosso lucro que precisa todas as empresas trabalhar, todas as lojas trabalhar. É uma necessidade que o povo está pedindo.
Então, a gente, sim, o nosso Partido Progressista entrou em contato com nossas lideranças, por quê? Nos cobram, e eu fiz, colegas vereadores, alguns questionamentos para algumas pessoas que nem lembram qual o deputado que votou. Então, isso a gente precisa passar para a sociedade, que também tem que se responsabilizar, que quando você escolhe alguém para votar para presidente da República, para governador, para deputados estaduais, federais, para vereadores, para o prefeito, que saibam quem votar. Aí a gente vê que às vezes também nossos, né, colegas estão aqui há 3 anos e pouco, a gente acompanha vocês e vê que às vezes as pessoas questionam um pouco, né, de como se fazer, de como passar, qual é a função do vereador. Então agora a gente está aqui desse lado, a gente se sente satisfeito quando as pessoas param na rua, perguntam, né, como é que é um mês estar aqui como vereador. Então, que nem o vereador Thomas falou antes, então que essas pessoas que às vezes só nos criticam, que se candidatam, se colocam à disposição, vão enfrentar a sociedade hoje para pedir voto. Vamos ver se é fácil a gente chegar lá e ter que colocar para eles qual é a função do vereador. Tem que estar preparado. Então, criticar é fácil, criticar se você votou em qual deputado. Então, cobre do seu deputado. Leve a sério, não faça uma votação só por brincar. Leve a sério o seu voto. Ele é importante que depois as pessoas que vocês escolheram vão estar aqui representando vocês. Aí não adianta. Claro que as pessoas, às vezes você confia naquela pessoa, você vota, e depois você não tem o respaldo que você precisa. Mas a gente está aqui, né, colocando que realmente os vereadores aqui não estão parados, estão todos, ouvi a manifestação dos colegas também nas redes sociais, estão todos atentos. Todos os vereadores aqui estão atentos. Tá? Então, da minha parte, queria colocar que realmente a gente está atento, estamos aí à disposição da sociedade, e meu muito obrigado a todos que estão nos assistindo e aos colegas vereadores. Obrigado, Chumbinho. Que ocupe a tribuna o vereador João Guilherme Mazeto. Novamente reiterando minha saudação de boa noite, senhor presidente, os demais colegas e ao público que nos acompanha. No mesmo sentido que o vereador Vanderlei ocupou a tribuna, hoje também faço uso desta benesse que nos é concedida pelo regimento interno, de manifestar a minha opinião acerca do decreto do governador e também de rebater um pouco as críticas que nós viemos sofrendo, todos os vereadores, nas redes sociais, de que nós não estamos fazendo a nossa parte. A Casa Legislativa de Veranópolis sempre esteve preocupada, todos os vereadores sempre esteve preocupado com essa situação. Ontem eu manifestei-me nas redes sociais, mas hoje quero reiterar meu manifesto. O governador do estado, de forma unilateral, através de critérios por ele estabelecidos, resolveu enquadrar a região da Serra Gaúcha na bandeira vermelha e, consequentemente, causou prejuízos enormes à nossa comunidade, porque já vem sofrendo há muito tempo, principalmente o comércio, sofrendo a crise econômica, e agora com a situação do Covid só piorou. Então, manifestando a minha indignação com a decisão do governador, que não ouviu ninguém, apesar dele dizer que mantém diálogo, mas por enquanto ele não manteve diálogo com ninguém. A partir de hoje, depois das duras críticas que ele vem recebendo nas redes sociais dos prefeitos e das associações dos prefeitos, é que ele buscou conversar. Se ele vai flexibilizar ou não é uma decisão que cabe a ele. No entanto, mudar os critérios para avaliação da troca de bandeiras na semana passada causou muito prejuízo para a nossa região da Serra, que é uma região rica, produtiva e que não pode parar. Nós temos que estar cientes disso, e nós também, como vereadores, o Dr. Thomas leu no início da sessão aí o ofício que nós encaminhamos ao governador do estado. Espero que ele receba e olhe com carinho essa nossa manifestação de indignação, porque nós estamos representando a população de Veranópolis. Então nós queremos sim que o governador nos escute e que mude, pelo menos flexibilize alguns pontos desses critérios utilizados para ele, para que nosso município possa pelo menos reabrir de forma gradual o comércio. E também esperamos que, nós já vimos aí a movimentação dos nossos prefeitos para que se adquira mais leitos de UTI, e com certeza vai facilitar para que essa alteração seja realizada. Era isso, desejo uma boa semana a todos e fiquemos todos bem, se cuidando aí do Covid, e vamos enfrentar essa também. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Nada mais a tratar. Está encerrada a sessão de hoje. E agradeço a presença de todos.